É aqui que a artista performática April Hubbard quer morrer, em um palco num teatro da cidade de Halifax. Ela não tem uma doença terminal. Eu quero morrer porque o lado da balança de poder viver e aproveitar a vida não está mais compensando o peso da minha dor. Eutanásia, como muitas pessoas sabem, é o direito que aquela pessoa que tem uma doença fatal, uma enfermidade não curável, né, que não tem esperança de cura, não estou aqui minimizando a dor dela, estou aqui tentando que você compreenda a seriedade da eutanásia. Essa menina tem uma mãe, tem um pai, tem uma família. Por que não aparece ninguém nessa reportagem? Dores. As dores dela não são só de corpo, não são só físicas. Nos olhos dela, existe uma dor na alma dela. A dor na alma causa milhares de outras dores. Olá, queridos do meu canal. Hoje eu vi uma reportagem muito importante e eu não consegui esperar. Eu vou falar com vocês uma das maiores armas que Satanás está usando contra nós para matar, roubar e destruir a nossa vida, porque por muitas vezes a gente vê e não percebe que aquilo é uma armadilha de Satanás. É claro que você vai falar para mim, mas de que você está falando? Eu vou falar da eutanásia. Eutanásia, como muitas pessoas sabem, é o direito que aquela pessoa que tem uma doença fatal, uma enfermidade não curável, né, que não tem esperança de cura, provavelmente você vai dizer, mas aí já está na cara, que é a morte, né, assistida. O que eu estou dizendo para vocês é que agora a eutanásia mudou. O sistema da eutanásia, ou seja, o direito de ter sua morte assistida e dar ao direito à pessoa de finalizar sua própria vida porque ela tem uma enfermidade fatal, mudou. E agora nós já estamos tendo pessoas que estão obtendo o direito de retirar sua própria vida legalmente, dentro dos padrões da lei, e elas estão fazendo isso já no Canadá, na Europa e em alguns lugares do mundo. A aprovação dessa eutanásia, que seria essa morte assistida, ela ocorreu no Canadá e em outros países em 2016. Só que agora, de 2021 para cá, esses debates começaram a ficar mais intensos e eles estão aprovando a eutanásia para pessoas que estão sentindo dores. Ou seja, ela não precisa ter uma morte por doença fatal. Não precisa mais de um motivo real. Vou passar para vocês a reportagem comprovando tudo que eu estou falando aqui agora, porque chegou aqui nos Estados Unidos ainda em inglês pra gente, e aí agora chegou uma em português, por isso que eu vi uma importância muito grande de já passar isso para vocês. Vocês vão ver o que está acontecendo ao redor do mundo. Satanás, como diz João 10:10, já não está tendo o poder só de matar, ele está matando com a gravidade da pessoa decidir morrer, simplesmente porque ela tem todo o amparo da lei para morrer em paz, porque naquele momento ela não vê esperança de melhora, porque sente alguma dor. Outra coisa que eu achei interessante é que foi comprovado e aprovado também pela lei, numa argumentação em 2021 no Canadá e em alguns outros lugares, que os médicos agora têm o poder de assistir aquela pessoa e morrendo aos poucos. Ou seja, ele vai matando as pessoas aos poucos, você vai dando para ela mais medicamento até que ela chegue e olhe nos seus olhos e fala, tô pronta. Aí acaba de matar a pessoa. E o mais interessante é que todas as pessoas que eu ouço os relatos que já conseguiram a aprovação para eutanásia assistida não têm o menor conhecimento sobre espiritualidade, Deus ou algo assim. E o que está acontecendo é que é mais fácil você conseguir a aprovação para eutanásia assistida nesses países do que a aprovação para um tratamento psicológico. É isso que me deixa mais enlouquecida, porque quer dizer, uma pessoa que está passando por um momento de desesperança, de morte, que ela pensa em morrer, ela pensa, para sentir essa dor eu prefiro a morte. Aí de repente ela consegue um tratamento médico e ela faz o requerimento para conseguir um tratamento psicológico, para tentar ajudar ela a entender o que está acontecendo e não só, quem sente dor não quer entender, quer sim, porque existem dores até psicológicas, dores da depressão. Eu sei porque eu tenho um pai que acabou de amputar o braço esquerdo e uma das coisas que ele mais ama é falar da vida. Ele perdeu o braço, mas não perdeu a alegria de viver. Muitas dores estão aqui dentro. Nunca você vai conseguir acabar. Muitas dores não vão eliminar. Mas se você trouxer uma palavra de esperança, talvez aquilo que mais te dói pode desaparecer para sempre. O que eu tô falando para vocês é que nunca foi tão fácil destruir uma vida. O espírito da morte está chegando até os nossos países. E creia, milhares de pessoas já estão na fila quando a aprovação assistida da eutanásia chegar. Aí você pode dizer, deixa se matar, que é matar a morte. Queridos, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele morreu para salvar uma vida. Uma vida para Deus vale mais que o mundo inteiro. Eu não posso me calar.
Vou assistir um vídeo com vocês, peço um pouquinho de atenção, esse vídeo vai ser um pouquinho maior, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. A cada ano, mais de 15 mil pessoas passam por morte assistida no Canadá. A grande maioria tem doenças terminais, e muitas escolhem morrer em casa. Para mim, esse teatro é o lugar mais especial e único do mundo. Faz sentido dar o último suspiro aqui. Não é o caso da April. É aqui que a artista performática April Hubbard quer em um palco num teatro da cidade de Halifax. Ela não tem uma doença terminal. Eu quero morrer porque o lado da balança de poder viver e aproveitar a vida não está mais compensando o peso da minha dor. Tem muitos dias em que eu não consigo levantar a cabeça do travesseiro, não consigo mais comer. Esse não é o jeito que eu quero viver por mais 10, 20 ou 30 anos. Por conta de um problema sério na coluna, April toma analgésicos opioides fortes há mais de 20 anos, incluindo adesivos com fentanil. Esses são os 4 remédios principais que eu preciso usar o tempo todo para funcionar bem. Ela teve uma solicitação aprovada para receber assistência médica para morrer. Isso porque sua condição é incurável e ela considera o sofrimento insuportável. Essa opção é uma alternativa médica para mim. É um outro tipo de ajuda médica, mas a possibilidade de ter autonomia sobre meu próprio corpo... Gente, eu vou parar aqui um segundo para meditar com você em algumas coisas, porque senão talvez depois você não vai lembrar de tudo que está sendo dito. Primeira coisa que ela falou, o lado da balança, essas foram as palavras que ela usou. Onde eu coloco o peso da minha dor e não ter esperança nos próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos que isso vai mudar. Ou seja, hoje eu não tenho fé que eu posso melhorar, a minha dor é essa e eu já defini que sem esperança eu prefiro a morte. Aí, por causa de uma dor na coluna, que eu não estou dizendo que é ruim, ela toma 4 medicamentos para isso. Eu mesma estou tomando uns 4 ou 5 medicamentos para dor de fibromialgia. Quem tem sabe como que é. Eu quero passar para vocês, olha só, a definição daquilo que me dá o direito de suicídio legalizado. É simplesmente não querer e não ver a possibilidade de mudança para melhor naquilo que eu acredito e ali eu retiro a minha vida e não existe nada do outro lado da balança, nada que compense continuar vivendo. Ela só enxerga a dor, ela não enxerga Jesus, ela não enxerga a fé. Sabe por quê, queridos, que eu estou falando isso? Porque quando você tem Jesus, quando você tem Cristo na sua vida, ainda que diante de muita dor, a gente sempre tem lá no fundo um pouco de esperança. Não é algo que morre e você não tem nada. Essa mulher está completamente morta, em vida já, porque ela não tem esperança de melhorar em nada. Presta atenção. Esse não é o jeito que eu quero viver por mais 10, 20 ou 30 anos. Por conta de um problema sério na coluna, April toma analgésicos opioides fortes há mais de 20 anos. Veja bem, por tomar analgésicos fortes, e ela está cansada disso, ela já quer a morte. Não estou aqui minimizando a dor dela, estou aqui tentando que você compreenda a seriedade da eutanásia. Essa menina tem uma mãe, tem um pai, tem uma família. Por que não aparece ninguém nessa reportagem? Dores. As dores dela não são só de corpo, não são só físicas. Nos olhos dela, na reportagem, preste atenção, por isso que eu estou interrompendo propositalmente. Existe uma dor na alma dela. A dor na alma causa milhares de outras dores. Esses dias eu estava conversando com o médico da dor e ele disse a respeito da dor do meu pai, por exemplo, que tem uma dor que ele falou gasping, ou seja, é uma dor fantasma. Ela não é uma dor real, mas para ele é real porque está no cérebro dele. É um lugar no cérebro, onde ele sente ainda o braço, como se ele ainda tivesse. É um lugar que pulsa o braço, ele ainda pega para tentar pegar o braço e ele não tem mais o braço. São dores emocionais, ok? Esses são os 4 remédios principais que eu preciso usar o tempo todo para funcionar bem. Ela teve uma solicitação aprovada para receber assistência médica para morrer. Isso porque sua condição é incurável e ela considera o sofrimento insuportável. Essa opção é uma alternativa médica para mim. É um outro tipo de ajuda médica. Olha a mentira de Satanás. É um outro tipo de ajuda médica.
Ajuda médica? Até onde eu entendo, ajuda médica é para melhorar a sua vida, para te dar qualidade de vida. Eu não tenho como enxergar direito. Então eu peço ajuda médica, oftalmológica, para eu ter um óculos. Isso é ajuda médica. Eu não tenho como lidar com a diabetes, então eu uso medicamento para controlar a diabetes. Ajuda médica. Satanás está dizendo para ela, você tem uma ajuda médica para melhorar a sua dor. Como? Te matando, eliminando a sua vida da terra e indo direto para o inferno, porque isso é suicídio. Mas a possibilidade de ter autonomia sobre meu próprio corpo tem sido um fator decisivo. Ou seja, autonomia sobre o próprio corpo. Grava isso. Por que será que Adão pecou e Eva também, hein? Será que eles queriam ter autonomia? Será que eles queriam ter autonomia sobre o próprio corpo, sobre a vida, sobre a morte? Eles queriam conhecer tudo. Necessidade de controle. Eu controlo a minha própria vida. A hora que eu quiser, eu vou embora. A morte que Satanás está fazendo a respeito dessa lei, agora tem casos reais de pessoas com assistência médica de eutanásia. Deixa eu explicar para vocês. Agora, eles estão assim, eu te ajudo a morrer em vida para continuar morta após ela, do inferno. Satanás, ele mexe tanto com o psique da pessoa, ele destrói tanto o senso de esperança de um ser humano, que ele diz assim, o melhor para você é morrer. E a pessoa vai e fala, tá bom, então vou fazer, porque já que é legal, é uma medida médica que vai me ajudar também com a minha dor, não aguento mais, estou cansado, que é normal você pensar, toda vez que você está com dor, você sente isso. Eu sinto uma dor de dente, eu já falo, meu Deus, não estou aguentando mais. Normal. Mas Satanás está usando isso para colocar ela nessa situação, sabendo que uma morte causada pelas próprias mãos dela para eliminar aquilo que Deus tão milagrosamente deu a ela, que é a vida. Manipulação da própria vida vai levá-la diretamente para o inferno. Ela está invalidando o dom da vida que Deus deu para ela, invalidando a morte de Cristo, que morreu para salvar a vida dela. O Canadá tem um programa de assistência para a morte há quase 10 anos, desde 2016. Inicialmente, só quem tivesse doença terminal, com sofrimento intolerável, poderia optar pela morte assistida. Em 2021, a exigência de uma doença terminal foi abolida. Estão entendendo que 2016 era para quem tinha doença terminal. Agora, em 2021, foi abolido isso. Qualquer pessoa que está sentindo uma dorzinha de dente pode pedir. Tecnicamente, pode pedir morte assistida. Tá entendendo, não? Você não precisa nem gastar a moringa pensando como vou suicidar. Antigamente, as pessoas tinham esse problema. Agora, não. Você liga e o Estado manda alguém lá na sua casa te assistir para o seu suicídio. E ainda faz todo um teatro para a família. A família vem, vocês vão ver aí no vídeo. Ela despede de um jeito, despede de outro. É um negócio demoníaco, diabólico, terrível. Ai, pastor, você está falando só disso agora, o negócio foi aprovado no final de 2021. Queridos, agora são casos práticos. A coisa está funcionando na prática. 4 anos, mas as coisas não estavam funcionando assim. Agora, tá na prática. Pessoas com dor na coluna, pessoas com dor de cabeça que não sara. Tá entendendo isso? Em 2 anos, o Canadá pretende estender a morte assistida para adultos com transtornos mentais, mas sem nenhuma doença física. Vocês entenderam isso ou não? Em 2 anos agora, eles vão colocar agora medicação assistida para eutanásia, morte assistida rápido, para pessoas que têm transtornos mentais. Sabe o que é isso? Pessoa que tem síndrome do pânico, TDAH, bipolaridade, depressão, qualquer pessoa agora. Seu filho, sua filha, Deus que me livre e guarde. Se for trabalhado na cabecinha deles, a obra de Satanás, da forma certa, vão ser as pessoas no futuro a considerar esse tipo de coisa aqui, ó. Esse vídeo, eu tô abrindo uma discussão na sociedade, debate, para o que Satanás está trabalhando de forma liberada, individual e grupal. Existe uma população condenada à morte, e a morte na vida e a morte após a vida, da forma mais grotesca e diabólica possível. O governo afirma que a lei respeita os direitos individuais e, ao mesmo tempo, protege os vulneráveis. Vocês entenderam que eles estão dizendo que assim eles estão protegendo os vulneráveis? Eles estão protegendo os doentes, as pessoas que estão doentes? Na verdade, nós estamos te matando, não. Nós estamos te protegendo. Na verdade, nós não estamos te assassinando ou permitindo que você suicide. Imagina, matar a si mesmo, tirar sua própria vida. Que pecado terrível. Nós estamos protegendo você da dor. Críticos argumentam que a morte assistida está sendo usada como alternativa à assistência social ou médica. Ramona Coelho é uma médica de família e diz que é muito mais rápido conseguir assistência para morrer
do que atendimento com um especialista. Caramba, eu não acredito nisso. Será que vocês não estão vendo? É muito mais fácil. Eu estou precisando de um reumatologista, que foi o tratamento que eu tenho feito para artrite reumatoide, fibromialgia, etc. É muito mais fácil eu conseguir a aprovação para me matar com a ajuda do governo. Estou falando de hoje. Quem está falando isso é uma médica que está tratando disso todo dia. É muito mais fácil eu conseguir lá no Canadá autorização para suicídio dentro dos padrões estaduais, para eles cooperarem, pagarem tudo para mim, do que eles me encaminharem para um especialista, para o especialista cuidar de mim psicologicamente e fisicamente. Tá mais óbvio do que nunca a arma de Satanás nesse negócio. É mais fácil você conseguir morrer do que você conseguir ser tratado. Eles querem te empurrar para a morte. É para a morte que eu quero que você vá. Não é para um especialista, não é para o tratamento, não é para a esperança da cura, é para a morte. Arranca a esperança, coloca na morte. Eu quero matar. João 10:10. Presta atenção. Quando as pessoas tinham pensamentos suicidas, nós costumávamos dar assistência e cuidado. Na verdade, para pessoas com doenças terminais e outras condições, nós conseguimos atenuar o sofrimento e ajudá-las a ter uma vida melhor. E agora, nós estamos vendo a morte assistida como uma solicitação apropriada e vemos as pessoas terminarem suas vidas rapidamente. Agora, ela tá dizendo, ela não é crente não, tá? Eu já pesquisei ela. Ela como médica. Eu tô vendo as pessoas terminarem suas vidas rapidamente e a gente não consegue nem que ela entre no tratamento para tentar melhorar essa pessoa. É como se Satanás estivesse trabalhando por detrás das cenas, na política. Aí os bananas de plantão, vou falar assim, para não falar outra palavra, né? Eu não gosto de usar a palavra idiotas, mas os bananas de plantão ficam assim, crente não tem que entrar na política. Crente não pode opinar. Crente não tem nada a ver você ter fé em Deus e você começar a opinar em quem vai ser o candidato liderando aquele país ou aquele estado, que seja o que for. Satanás está dentro da política. Se nós não tivermos homens e mulheres de Deus dentro da política para defender os princípios de Deus, a Bíblia fala muito claramente, quando um ímpio governa, o povo padece. Nós temos que entender que dentro da política Satanás está operando. Ele não quer mais tratar pessoas. Isso custa dinheiro para o governo, isso custa dinheiro para a política, isso custa dinheiro da Previdência Social. Vocês não estão enxergando? Ai, mas é um caso lá no Canadá. Amigo, presta atenção. Isso não é algo temporal, algo que faz parte, algo local. Não é. Está acontecendo no mundo. O Brasil já tem vários princípios e protótipos de lei para eutanásia. Os Estados Unidos nem se fala, já existe. A morte assistida. Nós não estamos brincando de ser crente. A gente precisa acordar em relação a muitas coisas. Ela está dizendo aqui que ela não tem mais a chance de tratar as pessoas. Elas estão se matando diante dos olhos delas. Elas estão acreditando que o melhor para elas é não tratar, mas findar as próprias vidas. Vicki Whelan diz que a assistência médica para morrer foi oferecida várias vezes à mãe dela, que estava internada com câncer. Ela morreu aos 81 anos. A enfermeira vinha até nós e falava: você devia preencher essa papelada para entrar na lista e ver um médico da assistência médica para morrer. Olha só para você ver. Uma infeliz enviada do diabo, enfermeira, entrava no quarto toda hora e dizia: você devia assinar para entrar na listagem, para ter a medicação e morrer logo da eutanásia. Você está sofrendo. E quem não sofre nessa vida? Ah, mas tem casos de dor insuportável. Caramba, se eu crer que existe um Deus, que Ele é o dono da minha vida, Ele vai aos poucos nos dar todas as alternativas. Ele vai colocar as coisas no lugar. Eu não estou aqui retirando da medicina, muitas vezes, em algumas situações muito específicas, onde a pessoa já está com morte cerebral, por exemplo, e você desligar os aparelhos. Mas caramba, existe uma linha muito tênue aí. Isso aí é motivo para eu conversar num outro vídeo com você. Pessoas que estão com dor na coluna e não vê a possibilidade de melhora. Pessoas com dor de cabeça. A mulher estava com câncer. Tá, mas será que o tempo que ela passaria ainda na vida não era útil para que ela pudesse ainda curtir os filhos? Ah, ela está com muita dor, não vai curtir os filhos. Gente, deixa eu falar para vocês. Ou nós entendemos que a vida pertence ao Senhor, ou nós não entendemos isso. Acabou. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim, não, não. Que passar disso vem do maligno. Essa mulher, a filha dela, tá falando aí, que toda hora entrava a endemoniada de uma enfermeira dizendo, você devia entrar para assistência da eutanásia, que o melhor para você é morrer. Ah, gente, pelo amor de Deus, você tá brincando comigo. Minha mãe respondia: não, obrigada. Eles realmente não queriam que a gente saísse até que minha mãe assinasse os papéis. Você levou sua mãe para casa para ela morrer. Como foi, amor?
A equipe de cuidados paliativos veio, a família teve tempo para visitá-la, veio gente de longe. Ela teve o melhor último dia da vida. Foi especial. Estranhamente, hoje em dia eu uso meu estetoscópio mais para determinar se alguém não tem batimento cardíaco do que se tem. O repórter da BBC, Fergus Walsh, O repórter, né? É uma mulher, tá falando que é homem aí já. Ele tá dizendo que ele usa mais o estetoscópio agora, já para checar, morreu ou não morreu, morreu ou não morreu, morreu ou não morreu, do que checar uma pessoa, a saúde dela, para ver se ela precisa de tratamento ou não. Condenações à morte. O trabalho da morte, tanto física quanto espiritual. Nesse caso, está sendo uma obra, uma arma de Satanás de mão cheia. E ninguém está acordando para isso. Ninguém está nem preocupado na aprovação dessa eutanásia nessas situações, porque já foi provado em 2021. Agora, cada vez mais casos assim. Essa mulher, do princípio do vídeo, ela disse que ela poderia viver anos e anos e anos mais, porque a morte, para ela, não é algo que vai acontecer rápido. Ela tem muita vida ainda. Mas ela simplesmente não quer, porque ela tem autonomia sobre ela. Ela não quer sentir mais essa dor. Walsh conversou com uma médica que já deu doses letais a centenas de pacientes. Ela avalia que o programa está funcionando bem no Canadá. Eu provavelmente começaria a aplicação intravenosa por aqui e manteria ela no lugar. Com a injeção, normalmente se morre em poucos segundos. Os medicamentos seriam colocados aqui? Sim, os medicamentos seriam introduzidos por aqui. Cada um deles tem um pequeno cilindro no qual posso colocar uma seringa. Os pacientes, quando estão nos últimos momentos, estão sempre me olhando nos olhos e sinalizando quando estão prontos para ir. Vocês estão entendendo? Eles olham nos olhos e já sinalizam, eu estou pronto. Suicídio como autonomia e tentativa de controle sobre a própria vida. É muito tentador. Olha por esse lado, é muito tentador. Eu tenho o controle da minha vida. Eu vivo se eu quiser. E se eu não quiser, eu morro. É muita falta de Deus, é muita falta de esperança, é muita falta de vida, é muita falta de amor, é muita falta de ser amado. Quem é amado e quem tem certeza que é amado, como Oséias diz, eu sou amado. O amado, ele não consegue pensar em deixar a vida, porque ele sente que existe algo ali para ele é amado. As pessoas estão completamente mortas em vida. Eles direcionam o processo. Isso me dá a honra, o dever e o privilégio de poder ajudá-los nesses últimos momentos com a família ao redor, com as pessoas que amam ao redor e saber que eles tomaram essa decisão de forma cuidadosa e minuciosa. O que acontece no Canadá é uma exceção. Em grande parte do mundo, a morte assistida é ilegal. Mas, segundo a Federação Mundial das Sociedades pelo Direito de Morrer, ela é permitida, sob algumas condições, em países como Suíça, Portugal, Espanha, Bélgica, Áustria e Nova Zelândia, entre outros. O Parlamento da Inglaterra está atualmente discutindo um projeto para legalizar a morte assistida apenas para pessoas com doenças terminais. Já no Brasil, qualquer procedimento de morte assistida é proibido. Ajudar alguém a morrer, mesmo que seja da vontade da pessoa, é crime com pena de prisão. O que é permitido desde 2006 por uma resolução do Conselho Federal de Medicina é uma prática chamada ortotanásia, ou seja, médicos podem interromper o tratamento de um paciente terminal se isso for da vontade dele. Ah, pastora, não é legalizado no Brasil, fique calma, já tem mais ou menos 8 ou 10 países que já é legalizado. Mas a ortoeutanásia já passou no Brasil. Ou seja, eu posso interromper o tratamento de uma doença terminal de alguém. Eu sou médica, ela chega para mim e diz, eu não quero mais continuar o tratamento, minha doença é terminal, não vai ter cura, interrompe. Aí ele pode interromper na hora. Talvez você pense, tá ok, isso aí eu acho justo, a pessoa não quer mais fazer o tratamento, deixa a morrer. Beleza, mas esse já é um primeiro passo para que a próxima eutanásia seja aprovada. Tá entendendo isso? E eu vou lembrar mais uma coisa. Existe uma associação especializada nisso. O mais interessante é porque, assim, vou falar, tá? É uma associação composta, em sua maioria, por pessoas que têm vários problemas, inclusive na sua sexualidade. E essa associação é a que mais vem militando para a aprovação da eutanásia. E para a eutanásia, para doenças corriqueiras, se podemos assim dizer. Não são doenças mortais. São doenças que qualquer pessoa pode ter e elas, por si só, não precisam serem comprovadas. A pessoa só basta fazer o requerimento. Como eu disse antes, é mais fácil a pessoa conseguir aprovação para essa eutanásia do que ela conseguir um especialista para ver ela. Luciana Dadalto, advogada e especialista em cuidados paliativos, palavras como eutanásia, morte assistida e suicídio assistido fazem parte de um grande guarda-chuva, que é a ajuda médica para morrer.
Cada país tem suas regras e, por isso, os termos variam bastante. O que muda é quem pode fazer esses procedimentos. Há países em que isso só pode ser feito por alguém que está com doença terminal. Em outros, não há essa condição, como no caso da April, no Canadá. Em outubro do ano passado, um caso chamou a atenção do Brasil. O famoso escritor e poeta Antônio Cícero se submeteu a um processo de morte assistida na Suíça, onde isso é permitido. Ele tinha Alzheimer e havia decidido passar pelo procedimento antes que perdesse totalmente a consciência. Como no Brasil isso não era uma opção, ele viajou à Suíça para morrer. E ele deixou uma carta explicando a decisão. Enquanto isso, no Canadá, pacientes com doenças terminais podem conseguir aprovação para morrer em apenas 24 horas. Então, vocês entenderam, né? Os pacientes que não têm dúvida e que foram já diagnosticados com doenças que vão morrer imediatamente, que é algo que é fatal, em menos de 24 horas eles já conseguem autorização. Queridos, eu entendo várias situações específicas e onde tudo isso acaba sendo uma exceção. Porém, eu quero fazer uma reflexão à luz da Bíblia e eu quero falar sobre tudo isso que eu estou vendo, essa legalização tão rápida e tão emergencial da legalização da eutanásia. Nós vivemos em tempos, queridos, que as leis humanas, elas tentam substituir princípios eternos. Essa legalização agora cada vez mais aceita, né, em países como o Canadá e agora já está se espalhando em países ao redor do mundo, levanta uma questão muito profunda e muito urgente, na verdade. Quem tem o direito de determinar o fim da vida? Eclesiastes 3:2, a Bíblia diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas esse tempo não nos pertence, pertence a Deus. Quando o ser humano ele assume o controle sobre o início da vida e o fim dela, ele atravessa, na minha opinião, uma linha muito sagrada, a linha da soberania divina. Porque é claro que essa discussão é algo delicado. Se você tem alguém aí sofrendo em atitude de querer, né, morrer, que está vivendo um inferno na Terra, eu verdadeiramente ainda movimento a mesma opinião, que há uma diferença entre aliviar a dor e eliminar a vida. A cruz de Cristo, ela foi o maior símbolo de dor injusta, e ainda assim dela brotou salvação. Jesus não foi poupado da agonia, mas Deus deu sentido eterno à sua dor. E muitos hoje clamam, né, por eutanásia. Talvez eles estejam gritando não por morte, mas por esperança, por presença, por amor, por sentido. Em Salmos 34:18, o Senhor diz que Ele está perto dos que têm coração quebrantado e que Ele salva aqueles que têm o espírito abatido. O que muitos precisam não é de autorização para morrer, mas de mãos que se estendam, de palavras que sustentem, de cuidados que dignifiquem até o último suspiro. As pessoas vão perdendo dignidade, queridos, e elas começam a desesperar, porque não há quem se importe, não há quem erga as mãos para ajudar, não há quem estende ajuda, misericórdia, amparo. E aí ela de repente prefere tentar diminuir a dor e economizar a vida. Eu acho que a legalização da eutanásia pode parecer um ato de compaixão, mas ela, na verdade, ela revela uma sociedade que perdeu a capacidade de amar até o fim, que prefere encurtar a estrada da dor, ao invés de caminhar ao lado de quem sofre. Mas o verdadeiro amor, o amor de Cristo, ele não foge da dor, ele permanece, ele carrega, ele consola, ele transforma, ele protege, ele consola o mais terrível dos corações dolorosos. Que nós voltemos a Deus, que diz lá em Jeremias 1:5 assim, ó: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi. Se Ele nos conhecia antes mesmo dos nossos nascimentos, como então permitir que mãos humanas decidam o momento do nosso fim? Esse não é apenas uma questão legal, isso é espiritual. Isso também é moral, isso também é um grito profético que está assolando corações que não encontram solução para a dor. Quando o mundo começa a facilitar a morte, é sinal de que está tudo perdendo seu valor. O valor da vida já não existe mais. E nós, como filhos da luz, somos chamados a erguer a voz, não como julgamento, mas com empatia, com compaixão, com entendimento. Eu acho que ainda precisa ter um esquema
que faça com que nós, cristãos, pensemos um pouco mais, para dizer para todas essas pessoas e para toda uma geração que viver ainda vale a pena, que a vida é um presente de Deus para cumprir um grande propósito, sempre reconectado com Ele, e que Deus ainda está aqui, ainda há esperança. Pense nisso. Se você gostou, se faz sentido o que eu disse, assina no canal, venha fazer parte dessa família. O canal de membros cresce a todo dia. Estamos presenteando os nossos membros sempre e principalmente é um momento onde eu posso me reconectar com você e conhecer você, né? Ficar mais perto. Eu agradeço muito porque estamos na campanha de 100 mil membros e estamos indo muito rápido. Já estamos aí com quase 70 mil membros, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, já que esse canal é para edificar vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima.